de maio de 2016. No Corinthians, o técnico Tite deve levar a campo amanhã contra o Santos o mesmo time que iniciou a partida contra o Sport no último final de semana. Biografia de Tite é lançada com histórias inéditas do treinador. No São Paulo, Michael não joga contra o Figueirense. Kelvin será poupado e Wesley deve ter nova chance. Dunga confirma cortes de Rafinha e Ederson e chama Lucas e Marcelo Groi para a disputa da Copa América Centenário. Com a presença de Gabriel Jesus, Cuca comanda o penúltimo treino antes do duelo contra o Grêmio. E ainda, as notícias do Santos. Vasco renova contrato de Jorginho. E grupo base da Seleção Brasileira Feminina de Basquete é convocado para os Jogos Olímpicos. Olá, boa noite! O Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, do Chico Lang, que depois de vencer os 2 últimos jogos, tenta embalar no Brasileirão. De vez aí no clássico de amanhã contra o Santos, na Arena, em Itaquera. O nosso contato é com o repórter Osmar Garrafa, que está, neste momento, de visual novo, lá no CT Joaquim Grava, acompanhando o treino do Timão. Boa noite, Garrafa! Boa noite, Michele. Terminou há pouco o último treinamento do Corinthians antes do clássico de amanhã à noite contra o Santos em Itaquera. E o técnico Tite, ele anda meio incomodado aí com essa sequência forte de jogos do Corinthians e especificamente com o fato da equipe estar jogando nesse horário vespertino, ou seja, às 11 horas da manhã. O Corinthians por 2 vezes repetiu esse horário. Daqui a pouco nós vamos reproduzir a entrevista coletiva, os principais trechos da entrevista coletiva do técnico Tite, e ele vai fazendo um desabafo sobre esta situação. O importante para o técnico Tite, além desta observação, é que a equipe vem crescendo dentro do Campeonato Brasileiro. Já figura no G4 pela primeira vez. É verdade que ainda são apenas 4 rodadas, mas o Corinthians é o 4º colocado, com 7 pontos ganhos e tenta a sua 3ª vitória consecutiva. O Corinthians está no momento de crescimento no Campeonato Brasileiro. E o melhor ainda para o treinador é que, apesar de todo o desgaste, ele vai repetir a sua equipe pela 3ª vez. Nesta montagem de elenco, remontagem de elenco, o técnico corintiano vai poder repetir o mesmo time. E isso é muito confortável para ele. Ele não confirmou a equipe oficialmente, mas há esta tendência. Os desfalques do Corinthians já são conhecidos: o Iago, o Elias e o Balbuena. O Iago teve o seu julgamento adiado para a próxima segunda-feira, então ele fica de fora. O Elias está na seleção brasileira e o Balbuena está com a seleção do Paraguai. O Camacho vai ser relacionado pela primeira vez, é reforço. O Wilson não participou da atividade de hoje, Michele, mas está confirmado. E sobre favoritismo, o Tite, ele é bem claro: o Corinthians não é favorito, apesar do melhor momento. Nós voltamos daqui a pouco aqui do CT do Parque Ecológico com muito mais do Corinthians. Michele. Muito obrigada, Osmar Garrafa. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com mais informações daí. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Chico Lang. Boa noite, Michele. Boa noite, Chico. Boa noite. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Corinthians vive um clima de otimismo, de confiança, apesar do início turbulento. Acho até que houve um certo exagero nas cobranças ao time, mas o time perdeu muito pouco no ano. O time, na verdade, dos grandes, o time que menos perdeu, mas aí fazem uma balbúrdia, um clima de tensão. Aí embalou com 2 vitórias seguidas e é favorito contra o Santos, até por causa dos desfalques no Santos, por jogar em casa e por viver um momento melhor. Chico, concorda comigo? Celso, boa noite, Michele, boa noite a todos vocês. Eu acho assim, Celso, não é que o Corinthians seja favorito, mas o Corinthians está hoje no melhor momento que o Santos. O Santos está aí com aqueles desfalques que todos já sabem, né? O Ricardo Oliveira contundido, o Gabigol na seleção, né? O Lucas Lima na seleção, e isso tira muita força do Santos. Agora depende de como o Dorival vai armar o time, né? Se o Dorival armar o time, como armou contra o Internacional, aberto para jogar e ganhar, aí pode ser que ele se complique, porque o Corinthians realmente está começando a achar um jeito de jogar, e um jeito legal de jogar, aproveitando quase todos os grandes nomes que o Corinthians contratou essa temporada. Agora, se o Dorival fechar o meio campo, vai ser mais complicado, porque o forte do Corinthians está sendo o arremate de fora da área, né? Bem na cabeça de área, tem feito vários gols assim. Fez gol com o Guilherme assim, fez gol com o Bruno Henrique assim, fez gol com o Marquinhos Gabriel mais ou menos assim, né? Então, precisa ver como é que vai ser essa marcação do Corinthians. Se for uma marcação relaxada,
sem dúvida nenhuma, o Corinthians é o grande favorito, sim, a ganhar na Arena, lá em Itaquera, numa boa, porque hoje está começando a viver um clima diferente, um clima de otimismo. E vou dizer uma coisa para você, você está de férias, Celso, você não sabe, não é que houve uma balbúrdia em cima do Corinthians, não foi bem isso, é que o Tite insistiu no 4-1-4-1 e os jogadores que ele tem hoje lá não são bons para jogar nesse esquema. Então ele mudou e passou a jogar no 5-2-3-1, que é uma forma mais segura de você começar a enfrentar esses times do Nacional. Resultado, 2 jogos, o Corinthians fez 5 gols, né? E tomou nenhum em 2 jogos. Né? E naquela formação antiga, o Corinthians já tomou 4 gols. Né? Então, quer dizer, ou 3 gols, desculpa, contra o Vitória. Então, você vê, já é uma grande vantagem, porque a cabeça de área está bem guarnecida pelo Christian, né? E o Bruno Henrique também volta para ajudar na marcação. Então, é um time que não tem lá muito centroavante, o centroavante está sendo deixado de lado, né? Mas é uma equipe que, com esse 4-2-3-1, está começando a encaixar. E se encaixar, meu amigo, tem umas variações que ele pode fazer legais também, né? Então, eu acho que o Corinthians pode ser que, se ganhar do Santos, pinta cair como um dos favoritos para ficar entre os 4. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A pergunta de hoje é a seguinte: qual será o resultado do clássico entre Corinthians e Santos? Vence o Timão, Celso, dá empate ou o Santos leva essa? Não, eu acredito na vitória do Corinthians. Da Corinthians, Chico Lang. Ele quis te agradar. Não quis te agradar, é a opinião dele. É o seguinte, eu particularmente acho que vai dar Corinthians. Particularmente acho que vai dar Corinthians por uma margem até elevada de gols, porque esse time está começando a entrosar. Agora, o Tite não pode mudar, tem que manter esse time do jeito que está, né? E com essa filosofia, que é uma filosofia de marcação, mas ofensiva. Tá. Né? E jogando na Arena, não vejo motivo para não ser dessa forma. Ele que não me apareça amanhã lá com 4-1-4-1, que eu vou lá e eu paro o jogo. Tiro a calça no meio do campo. Opa! E aí eu vou ser preso, vai ter aquele escândalo. O Pascoal vai comigo também. E vamos tirar a calça do meio campo para parar o jogo, que não é possível. Tite, é o seguinte, é o Santos, tem que respeitar. Então tem que continuar nesse esquema que está sendo vitorioso. Ganhou 2 jogos, um fora de casa, não pode mudar. Se for no esquema atual, eu acho que o Corinthians é favorito, pode até ganhar por goleada. Se voltar para o 4-1-4-1, perde. Bom, bacana, Chico Lang. Mas dá Corinthians. Vai dar Corinthians! E como era esperado, a CBF anunciou hoje os cortes do goleiro Ederson e do meio-atacante Rafinha da equipe que disputará a Copa América Centenário. Para os lugares deles foram chamados o Marcelo Groi, do Grêmio, e Lucas, do Paris Saint-Germain. A CBF ainda não divulgou quando eles chegam aos Estados Unidos, mas isso deve acontecer nas próximas horas. Ontem à noite, o lateral Felipe Luiz e o volante Casimiro, que disputaram a final da Champions League no último sábado, se juntaram ao grupo que está lá na Califórnia. Após a vitória por 2-0 diante do Panamá no domingo, os jogadores da seleção brasileira se dividiram ontem em 2 grupos de treinamento. No campo, os atletas que não jogaram ou atuaram por até 45 minutos, enquanto na academia ficaram aqueles que começaram a partida. Destaque da atividade ficou com a chegada de Felipe Luiz e Casemiro ao elenco que vai disputar a Copa América Centenário. Os 2 jogadores se enfrentaram no último sábado na final da Champions League. Orgulho muito grande estar aqui na seleção outra vez, poder disputar essa competição única, mais orgulho ainda. Então o mais importante é tentar ajudar o grupo a conquistar esse título, porque seria muito importante para a gente. Pensamento já 100% já focado agora na seleção, já para conquistar esse título já que a gente está precisando. Após o treino, alguns jogadores aproveitaram a tarde de folga para ir ao jogo da NBA entre Golden State Warriors e Oklahoma City Thunders. A seleção volta a treinar hoje em Los Angeles e a novidade será a presença de Rogério Ceni como auxiliar pontual no lugar de Juninho Paulista. Legal o Rogério Ceni estar nessa seleção, porque eu vou te contar uma coisa, hein? Celso Cardoso, domingo,
acabou mesa redonda. O primeiro tempo, eu confesso para vocês que não vi compacto, mas o segundo tempo, barbaridade. Rapaz, deu vontade de xingar a televisão. Acabei xingando, né? Era de madrugada, xinguei a televisão, porque foi... Não resolve muito, não resolve extravasa, né? Pra você ter uma ideia, o Cuca começou, o Dunga, pelo que depois eu acompanhei, começou a partida contra o Panamá no 4-1-4-1. Olha, 15 minutos massacrantes, né? O goleiro deles fez defesas espetaculares e tal. Bom, aí depois o time parou, cansou. Os caras do Panamá também eram muito grandes e muito fortes, né? E pararam um pouco na violência o time do Brasil. Aí voltou para o segundo tempo. Aí o Dunga voltou com um esquema igualzinho esse do Tite, que o Tite está usando agora, que é o 4-2-3-1. Aí uma hora deu uma louca na Raimunda, ele não quis saber, ele mudou para o 4-4-2. E terminou o jogo com 4-2-4. Um negócio impressionante. Eu nunca vi tanta tática aplicada num jogo só. E evidentemente que não foi por inteligência, né? Foi por contingência, não é evidente? Foi uma contingência, não por inteligência, porque o Dunga, pelo que me consta, não é nenhum Guardiola para fazer um desfile de táticas, como ele fez nesse jogo aí. Então é uma coisa complicada, o Brasil, essa seleção brasileira, ela é temerosa, a gente não sabe o que vai acontecer na Copa América. O Brasil, o Flávio Prata tem a tese que um dia não vai haver mais jogos de seleção, os jogos de seleção vão ser substituídos por jogos de grandes clubes. Pode até ser que a gente chegue um dia a esse estágio, porque no futebol as fronteiras estão caindo. E o Flávio tem uma certa razão, porque afinal de contas o Cristiano Ronaldo é campeão do mundo pelo Real Madrid. Jamais seria campeão do mundo por Portugal, que não tem time, não tem seleção, mas o Real Madrid tem. E assim você pega o Messi, que a Argentina também não ganha uma Copa faz tempo, pega os jogadores do Brasil, perderam de 7-1, mas foram campeões, esse Douglas aí foi campeão lá no Bayern de Munique. Enfim, essa é a tese do Flávio, que não é ruim, se encaixa na globalização do futebol. Mas vou te contar, enquanto existir seleção, pelo amor de Deus, o Dunga tem que definir o que ele quer da vida, né? Eu não acredito não nessa possibilidade de não termos mais seleções, muito pelo contrário. O principal campeonato do mundo ainda continua sendo a Copa do Mundo, o mais aguardado, e depois a Eurocopa, que é o torneio de seleções lá na Europa. E aí sim chama a atenção a Liga dos Campeões da Europa. Acho que não consigo visualizar as seleções sendo extintas, não. Agora, o que a gente precisa visualizar é uma nova... Quem tem acompanhado os treinos da seleção tem visto um Dunga um pouco mais moderno, atualizado, como está acontecendo na Europa, fazendo treinos semelhantes ao que acontece na Europa. Ele tem se reciclado. Eu diria perdido, né? Não, acho que não. Acho que está tentando. É uma seleção em formação, né, Chico? Que não tem mais os talentos individuais que nós tínhamos antes. Tem que ter conjunto. E para ter conjunto tem que ter muito treinamento. Até o Tite. Ele dificilmente, num curto prazo de tempo, ele daria a seleção, o padrão, por exemplo, ele deu ao Corinthians. Isso é fruto de muito treinamento. Então, só com o tempo mesmo, com essa seleção entrosando, tendo uma base, é que a gente vai ver um futebol melhor. A Argentina do Celso Cardoso pode se retirar da Copa América. É isso mesmo, hein, Céu? Você está tenso? Não. Bom, tudo por conta de uma intervenção do governo do presidente Macri na Federação de Futebol. A Inspeção Geral de Justiça, um órgão estatal e independente da justiça tradicional, nomeou 2 pessoas com poder de decisão na federação e suspendeu por 90 dias as eleições para presidente da entidade, que estavam marcadas para o dia 30 de junho. Vale lembrar que a FIFA não permite a intervenção estatal em federações. Para hoje está marcada uma reunião do Comitê Executivo da Associação de Futebol Argentina, que decidirá se a seleção irá se retirar da Copa América Centenário. Caso a saída se confirme, a Argentina deverá pagar uma multa de 5 milhões de dólares e ficará fora das 2 próximas edições do torneio. Quem também pode ser prejudicado é o Boca Juniors, que pode ser excluído da Libertadores, competição na qual é semifinalista. Gente, ia ser maravilhoso se isso acontecesse. Não, tô brincando, é triste pro torneio, né? Mas é só falar que vai ficar fora da Copa do Mundo que resolvem rapidinho isso. Fala, Celso. Tem muita política, mas quando entra dinheiro em jogo, ninguém rasga dinheiro. Ninguém vai pagar multa de 5 milhões. E deixar, imagina a Argentina fora de 2 Copas América, quer dizer, tem
tem direito de transmissão, é dinheiro que entra. O Macri foi presidente do Boca Juniors, sabe? Vai ter uma cobrança muito grande se o Boca também ficar fora da Libertadores. Acho que tem muito barulho, mas de prático mesmo, só ameaça, Chico. Eu não sei não, viu? Copa América numa boa. Eu não sei não, viu, Celso? Porque o Macri conhece bem o futebol, né? E como você disse, ele foi presidente do Boca Juniors, ele sabe aonde dói o calo, né? É mais ou menos que nem amanhã ou depois a gente tiver na presidência o André Sanches, por exemplo. A primeira coisa que ele vai fazer é ir para cima do futebol, porque ele sabe que o futebol é uma grande sujeira. E o futebol argentino é muito pior que o nosso. Né? Lá se lava dinheiro descaradamente. Não sei se é pior não, viu, Chico? É pior. Os dirigentes são piores, são iguais. O Júlio Grandona foi o presidente da AFA durante séculos. Eu já falo séculos, porque acho que desde que chegou Colombo na América, o Júlio Grandona já era presidente da AFA. Quer dizer, antes da descoberta dos Estados Unidos. Um negócio impressionante, a descoberta do Brasil. O Júlio Grandona, que já faleceu, que Deus o tenha, ou sei lá para onde ele foi parar, a alma dele, né? Que esteja num bom lugar. Não desejo mal para ninguém depois da morte, mas vou te contar uma coisa, o cara se eternizou lá na AFA. Então, o Macri sabe tudo isso, não é bobo, não é trouxa. Então, não sei não. Se o Macri está batendo o pé assim, pode ser mesmo que aconteça isso e a Argentina acabe punida. Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Hoje o técnico Barbosa convocou o grupo de 18 jogadoras, do qual sairão as 12 atletas que brigarão por medalhas no basquete feminino. Chegou a hora da verdade para o basquete feminino do Brasil. Nesta manhã, o técnico Antônio Carlos Barbosa anunciou o nome das 18 jogadoras convocadas para começar a partir de quinta-feira em Campinas a preparação para os Jogos Olímpicos. Armadoras: Adriana Moisés, Bárbara Honório, que é a Babi, a Tainá e a Joyce. Como pivôs: Clarissa, Érica, Damires, Kelly, Nádia, Gilmara, Karina Jacó e Ega. Laterais: Isiane, Palmira, Jaqueline, Patrícia, Tatiane e Ramona. A base da convocação são as 12 jogadoras que disputaram o Sul-Americano. O primeiro desafio na caminhada será uma série de 3 amistosos contra a França na primeira semana de julho. Nós já pretendemos, até a viagem da França, termos a equipe com 13 jogadoras, né? Mas na realidade serão 15, né? Porque temos as duas da WNBA que vão se incorporar à equipe no dia 16 de julho, que obviamente tem as 2 vagas delas garantidas. O Brasil está no grupo A da Olimpíada ao lado de Austrália, Japão e mais 3 seleções que vão sair do pré-olímpico mundial. O objetivo é se classificar entre os 3 primeiros colocados para evitar um possível confronto contra os Estados Unidos já nas quartas de final. Você vê que o nosso grupo não é de brincadeira. E você não pode dar o luxo de ser quarto, né? Você não pode nem pensar em ser quarto. Se for quarto, você morreu, ficou entre os 8. Ótimo, já progredimos. Mas não é isso que eu quero, né? Eu quero na próxima pode ser terceiro, ou ser segundo, ou ser primeiro, para nós pegarmos realmente um cruzamento que seja melhor. Se bem que vem no Mundial da China, nós saímos em primeiro no grupo, no cruzamento da morte, perdemos para a Coreia. Foi quarto no outro. Então, isso tudo relativo. Muito bom. Mais Jogos Olímpicos, desta vez agora no site gazetesportiva.com. É o seguinte, toda segunda-feira vai ao ar, lá no site, um episódio da série Made for Brasil, que conta a história de técnicos estrangeiros que toparam o desafio de ajudar a preparar os nossos atletas brasileiros para a Olimpíada. A reportagem, essa série é do repórter André Sender. E hoje você vai conferir um pedacinho do vídeo com a japonesa Yuko Fuji, que é treinadora da seleção brasileira de judô. Meu nome é Yuko Fuji, eu nasci lá no Japão, em Nagoya. Pessoas falam que é perigoso aqui no Brasil, mas eu não pensei nisso, não. Descobri que estava grávida nos primeiros dias da vida daqui. Ele nasceu aqui no Brasil, já faz 2 anos já. Ele tem 2 nomes, japonês Kiyotaki e brasileiro João. Meu marido, inicialmente ele não teve visto para trabalhar, né? Ele trabalha como a dona de casa. Eu
Comitê Olímpico, me deu 30 horas de aula de português. Tenho que comunicar com os atletas, com os professores, com os técnicos, e com essa necessidade eu aprendo rápido. Eu gosto do aipim, na verdade, aipim cozido. A gente faz feijão lá em casa, mas mistura. A gente faz comida japonesa e faz comida brasileira também. O judô aqui é bem limpo, bem judô mesmo. Então, meu trabalho é assim, para a Olimpíada eu faço ajuste, estou fazendo pequenas coisas. Fuji Yuko desu. Brasil Judo no seikou ni kouken shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. É isso aí, entre lá no site gazetesportiva.com, você acompanha as reportagens completas, muito bacana mesmo. Ô Michele, só uma coisinha, você sabe que eu já reparei? Todo asiático que vem de qualquer país, da Coreia, Japão, China, vem para cá, aprende português mais rápido do que se a gente fosse para lá tentar aprender a língua deles. É verdade. O coreano, o japonês ou o mandarim da China, né? É gostado isso, né? A japonesinha ali. Mais difíceis, como aprende rápido o japonês. Mas também aqueles ideogramas, não sei como que chama. É o tipo de ideograma. Eles têm milhares, né? Mas é que é gozado, que você bota uma virgulinha, muda todo o sentido. Né? E no chinês, por exemplo. Sim. Mas você veja como essa moça aqui acabou tendo um filho aqui no Brasil, está falando super bem. Está aí há quanto tempo? Faz um ano, nem isso, né? Já fala português, sujeito, verbo, objeto, já sabe até colocar uns artigos ali, uns adjetivos, uns advérbios. É complicado, não é fácil. Agora, vai você para lá e fica um ano e vê se você fala uma linha. Você não fala nada. Nada, eu quase não fala nada, é um negócio impressionante. Eu sei porque eu já estive lá. Então, você decora algumas palavras, mas você não sabe, não tem nem ideia. É complicado. Não, eu ainda não peguei o jeito, mas eles pegam o jeito mais rápido que a gente. Verdade. Você pode acompanhar o Gazeta Esportiva, nosso programa nas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva. E eu quero aproveitar e dar os parabéns para os meninos do futebol e do tênis aqui da Faculdade Casper Líbero, que foram campeões representando a Casper Líbero no JUCA, que são Jogos Universitários de Comunicação e Artes. O que? Futsal também? Então é futebol, futsal e tênis. Isso no último feriado, o JUCA é um sucesso. Então os estagiários, Thiago do nosso departamento de esportes, parabéns, Thiagão, ele é lateral esquerdo, arrasou, fez gol e tudo. Não sei se ele fez gol. E o Matheus fez? Não, e o Paulinho estava no time também. O Paulinho, seu filho? Paulo Lang. Boa, Paulinho! Que Mas posição? só que estava na reserva, né? É porque você sabe como é que é, veterano, os caras não deixam jogar. Não deixa. Mas os dois jogam bem. Muito bom. O Paulinho é que posição? Ele faz a ala esquerda com o nosso... Thiago. Querido Thiago. Tá certo. E o Matheus do tênis, também nosso estagiário, foi campeão. Parabéns, Matheus. Arrasou, hein? Fico super feliz. Quero também agradecer o pessoal do futsal, futsal amador, o Renato Bacilli, que me mandou uma camisa super legal, super bonita. Vera Lúcia Azevedo, beijão pra você. E um monte de gente queria beijo, não dá tempo aqui que o Barba tá brigando comigo. Muito bem. Continua, Barba, então. Toca o pau aí que nós vamos embora. Gazeta Esportiva. A bola vai rolar nessa noite pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. 7 partidas começam às 7h15. Pode por arte aqui, Boquinha, pai do Felipe da Sofia. Cadê, Boquinha? Ceará e Goiás jogam na Arena Castelão. Bahia recebe o Náutico na Fonte Nova. Sampaio Corrêa enfrenta o Bragantino em São Luís do Maranhão. No Serra Dourada tem Vila Nova e CRB. O Brasil de Pelotas joga com o Paysandu em Pelotas. Londrina e Paraná jogam no Estádio do Café em Londrina. E Criciúma e Avaí fazem um duelo catarinense em Criciúma. 9h30 acontecem 3 jogos. O Oeste recebe o Vasco na Arena Barueri. Aí em Lucas do Rio Verde tem Luverdense e Atlético Goianiense. E em Juiz de Fora o Tupi recebe o Joinville. Certinho, hein? Boa, Rogerinho. Boa notícia, pode apagar agora. Isso. Boa notícia para o torcedor vascaíno antes do duelo com o Oeste. A comissão técnica, que vem fazendo bonito no Cruz Maltino, teve o contrato renovado. O polêmico presidente Eurico Miranda falou dos planos do Vasco para a sequência da temporada.
Líder do Campeonato Brasileiro da Série B e dono de uma invencibilidade de 31 jogos, o Vasco volta a campo hoje contra o Oeste com o contrato do técnico Jorginho e do auxiliar Zinho renovados até o final de 2017. O trabalho que eles estão desenvolvendo está mais do que satisfatório. Agora eu não fujo daquilo que eu penso e que eu vejo em relação ao futebol. Pode ser o Mago das Arábias. Duas coisas são fundamentais: condições de trabalho e cumprir rigorosamente com os compromissos assumidos com todo o elenco do futebol e tudo aquilo que está em torno do futebol. Mesmo com a boa campanha, o presidente Cruz Maltino revelou que está atrás de um centroavante, mas que não vai cometer loucuras. Que eu tenho um objetivo único de trazer especificamente um atacante, tenho. Eu não fujo absolutamente daquilo que está planejado e orçado para o futebol e do padrão que para este ano, que foi estipulado para o futebol. Pois é, senhor Nico Miranda, só que tem um detalhe, né? O Oeste agora é dirigido pelo Fernando Diniz. E agora a coisa que levou vários jogadores do Audax para lá, né? E joga na filosofia que jogava no Audax. Então o Vasco, que está um século aí sem perder, que bote as barbas de molho. Hein? Toma cuidado. Voltamos a falar do Coringão, ou melhor, do técnico Tite, que participou ontem do lançamento do livro que conta detalhes pessoais e profissionais da carreira dele. Veja com o Fernando Gavini. Um livro recheado de histórias inéditas de bastidores e da vida pessoal, tendo como personagem principal Tite, o técnico mais badalado do futebol brasileiro. A autora é Camila Matoso, jovem jornalista de 28 anos, formada na Faculdade Casper Libero, que atualmente trabalha como repórter da Folha de São Paulo. O livro te traz uma dimensão muito boa de quem é o Tite, mas aí ele não se aprofunda em todos os lugares por onde ele passou e tal, mas eu acho que o mais legal é que traz de fato histórias inéditas que não tinham sido reveladas ainda. Eu considero sim uma homenagem, porque não é uma autobiografia que a gente escreve e de repente dá só a nossa versão, o nosso enfoque, mas ela procurou uma série de pessoas e cada um colocando algumas opiniões, alguns fatos. Para chegar ao produto final, 84 pessoas foram entrevistadas. Tite foi avisado desde o início do trabalho que o livro ia ser feito, mas foi um dos últimos a ser ouvido pela jornalista, justamente para dar sua versão a respeito das histórias apuradas por ela. O livro ia sair independente dele participar, e isso estava certo desde o começo. Mas acabou que o jeito que ele se envolveu foi muito bacana, porque ele atendeu para as entrevistas muito bem sempre. Foram 2 entrevistas longas e até ele me colocou em contato com o Ancelotti, né? O Carlo Ancelotti, ele que fez contato. Isso foi uma das coisas mais bacanas, ter conseguido uma entrevista com o Ancelotti falando sobre o Tite para um livro tão rapidamente feito, etc. Tite confessa que nem todas as histórias que estão no livro ele gostaria de ter tornado pública. Se ela conseguiu e buscou as informações e tem informação que é verdadeira, vou estar eu negando, não me dou esse direito. As histórias que mais chamam a atenção têm a ver com a forma como Tite lidou em situações polêmicas, a cavadinha de Alexandre Pato, a quem classifica como egoísta, e dos atos de indisciplina de Jorge Henrique, que acabaram forçando a saída do atacante do clube. A pior delas foi quando ele chegou bêbado para treinar há poucos dias do Mundial. Para o corintiano ou para o torcedor que não se lembra, o Tite tirou o Douglas no último jogo, na final mesmo contra o Chelsea, e o Douglas vinha sendo o titular. Foi uma decisão, ousada, né? Talvez a gente tivesse descoberto essa história depois, a gente ia falar, pô, o cara chega bêbado.
num dos últimos treinos antes de ir para o Mundial e vai jogar. Os relatos todos que foram meus, eu os confirmo, e ela tem outros relatos que são dela, as pessoas poderem ver. Tanto do Jorge, eu torço muito pelo sucesso dele, primeiro pessoal e depois profissional, isso pode ter certeza. Outra revelação de Tite tem a ver com a seleção brasileira. O treinador foi chamado para uma reunião para assumir o lugar de Dunga logo depois que José Maria Marim foi preso. E Marco Polo Del Nero assumiu a presidência da CBF. Mas Tite se recusou a comparecer ao encontro. Isso também foi bacana, porque a primeira vez ele falou, foi na casa dele a primeira entrevista, ele falou assim, não vou falar sobre isso. Eu falei, não, mas só me confirma, não vou falar sobre isso. E aí na segunda entrevista ele falou assim, tá bom, eu vou te confirmar, tal, foi isso, mas não vou falar muito mais que isso. Em relação à CBF, desculpa, não é a CBF, em relação ao convite, retira o CBF, porque eu não posso confirmar ou chancelar na medida que eu não fui para a reunião. Mas o convite e aquilo que está dito ali para ela e foi retratado é tudo a minha verdade. Verdades de Tite não faltam no livro de Camila Matoso. Seja na vida pessoal ou na vida profissional, o técnico é mostrado de uma forma que poucos conhecem. De certa forma, ao ler o que foi publicado, o próprio Tite se sentiu mais humano. Talvez mais humano e talvez com reconhecimento que eu não mereço. Foi esse o agradecimento que eu fiz a Camila, não sei se eu mereço. É diferente tu fazer uma autobiografia do que ter alguém que encampa ela e o Marcelo e diz assim, pô, vamos falar do cara. O cara é um cara humano, que tem dor de barriga, dor de cabeça, é chato, mas que procura fazer o bem. Eu não, premeditadamente, sacanear ninguém, eu não faço, não. A gente gosta de você, Tite, muito bom. Bom, depois de participar do lançamento da biografia dele, o técnico Tite foi o personagem da entrevista coletiva hoje no CT Joaquim Grava. O Osmar Garrafa esteve lá e acompanhou. Foi isso, Garrafa? Como é que foi essa entrevista? Boa noite, de novo. Boa noite, Michele, novamente. Sempre muito concorrida, né? Entrevista do técnico do Corinthians, que a história dele já acabou virando livro, não é verdade? Como foi mostrado na reportagem, e o Tite sempre chama a atenção de toda a mídia, de toda a imprensa, e hoje também não foi diferente, na véspera de um clássico importantíssimo contra o Santos amanhã à noite em Itaquera. E nessa entrevista, o Tite falou, obviamente, da equipe que vai enfrentar o Santos, se vai repetir a mesma formação, essa é a tendência, se o Camacho vai ser relacionado, e vai ser relacionado sim, mas o Tite falou sobre assuntos polêmicos. E o primeiro deles foi especificamente sobre o goleiro Cássio. Se já ficaram todas as arestas aparadas com o goleiro corintiano, que fez críticas ao Mauri, que é o treinador de goleiros, disse que respeita ter ido para o banco de reservas, mas que não gostou da forma que isso aconteceu, porque o seu treinador de goleiros não avisou que ele não vivia um bom momento. O Cássio fez críticas duras ao Mauri. O técnico Tite respondeu se essas questões já foram definidas com o próprio goleiro, e também o Tite respondeu na entrevista coletiva como ele encarou a decisão do presidente do clube, o Roberto de Andrade, de convocar torcida organizada no mau momento da equipe para um diálogo, para um bate-papo, ou seja, uma pressão, de certa forma, exercida de fora para dentro dos jogadores corintianos. Informações, e eu respondi, essas perguntas foram elas todas direcionadas. Foram sim, minhas, em relação ao próprio Mauri e ao trabalho fora. Tá tudo resolvido internamente, então não dá pra gente falar que tem um problema. Tá tudo bem claro. Eu tenho 4 anos e pouco. A pessoa que eu mais conheço e tenho um profundo respeito a todos os princípios éticos de conduta é o Roberto. A pessoa que mais me conhece aqui dentro é o Roberto. Nós passamos situações que vocês não imaginam ter passado junto. E a nossa lealdade e o nosso falar de frente, ele é maior do que tudo que vocês possam imaginar. Pode ter certeza. Meu respeito a ele, a minha consideração, a conduta dele, ela é muito grande, muito grande. Tá certo. Aí, portanto, o técnico Tite falando aí do Cássio, também dessa pendência, da presença de torcedores aqui no CT, conversando com alguns jogadores e com a diretoria do clube. E o técnico Tite hoje, Michele, em entrevista coletiva, voltou a bater na tecla dos jogos vespertinos, dos jogos das 11 horas da manhã. O Corinthians disputou suas 2 últimas partidas nesse horário. O treinador não comunga com essa determinação, ele acata, mas não concorda com essa determinação da Confederação Brasileira de Futebol. Lá estavam. Todos se manifestaram em não querer jogar.
Todos. Então foi unânime. É falta de responsabilidade da CBF em não predeterminar uma grade. E eu disse isso ao Manuel de frente. Digo, vocês não têm autonomia para determinar grade e a partir daí as coisas aconteçam. E tomara, eu quero fazer aqui, e vocês não sabem, vou dar uma de bastidor. Doutor Ivan, o meu abraço, cara. Sabe por quê? Não ia dar parada técnica no segundo tempo do jogo. Sabe o que o doutor Ivan falou? Vai parar, senão eu vou lá falar com o delegado. E ele nem veio me consultar. Mas não tem que me consultar mesmo, porque não é aspecto estratégico, é aspecto de saúde. Aí, quando ele foi para cima do delegado, o árbitro parou. Por quê? Porque aí pode falar, estratégia, o cara está ganhando, ele quer parar o jogo. E não dimensiona que tem saúde por trás. Tem outros elementos por trás. Tomara, vou repetir, que não dê nenhum outro problema grave, porque CBF e as pessoas responsáveis vão estar expostas a isso. Eu e todos os outros técnicos estamos falando e reiterando. Tá certo, tá aí a bronca do técnico Tite com esse horário das 11 horas da manhã sobre o time. O início da concentração já acontece nesse momento aqui no CT Dr. Joaquim Grava. A equipe vai ser repetida pela terceira vez. Corinthians está no G4, Michele. O objetivo é vencer o Santos, que não atravessa o bom momento. O Tite não quer falar em favoritismo, mas sabe que o momento do Corinthians é melhor e se consolidar no G4. O time para amanhã com Walter no gol, o Fagner pela direita, mais o Wilson, Felipe e o Wendel no meio-campo. Christian, Bruno Henrique, Guilherme, Giovanni Augusto e o Marquinhos e o Luciano como homem de frente ao Corinthians pronto para o clássico de amanhã. E amanhã no Gazeta Esportiva todos os detalhes desta preparação para este grande jogo Corinthians e Santos pelo Campeonato Brasileiro em Itaquera. Michele. Valeu, Osmar Garrafa, muito obrigada, ótima noite para você, bom descanso. Chico Long, você concorda com essa bronca do Tite? Eu acho que ninguém melhor do que o Tite e o médico do Corinthians para saberem se é perigoso ou não os jogos a essa hora do dia. Porque pega o horário do meio-dia também, né? Eu particularmente acho que o futebol brasileiro está no estágio onde você tem o futebol de alta performance. E futebol de alta performance não combina muito com climas exagerados, né? Ou muito quente ou muito frio, né? A gente vê isso na Europa com os caras quebrando perna, né, em campeonato de esqui, exatamente porque estão numa temperatura muito baixa, é mais fácil acontecer isso. E quando você está numa temperatura muito alta também, você tem outros problemas, né, cardiorrespiratórios, você tem problemas intestinais, tem problemas ligados a outros órgãos, né? Então eu acho que a CBF devia repensar um pouco esse horário, sim. É bom para o torcedor, mas é ruim para o atleta. Eu reconheço. Eu estou no time do Tite nesse aspecto. Agora, é bom que se diga, Celso, que esse lance do Cássio, estamos vendo o Cássio aí, está mal explicado aí, porque é o seguinte, o Vanderlei Nogueira, no último Mesa Redonda, ele matou a cobra e mostrou o pau. O Cássio foi liberado para o enterro da avó. Chegou lá, se viu envolvido com a família, tal, aquela coisa toda, e ligou para o Corinthians pedindo mais uns dias. Mas não ligou para o Tite, ligou para o presidente Roberto Andrade. E o Tite se julgou como que passado para trás, porque lá eles fazem tudo em grupo. O Roberto Andrade, ele vamos dizer assim, é o presidente do clube, ele assina papéis, autoriza, vê isso, vê aquilo. É mais burocrático do que qualquer outra coisa. E não está muito alinhado com o Tite, né? Até aquela questão da torcida estão meio em rota de colisão, né? Exatamente. Ele era o diretor do Mário Gobi, quando o Mário Gobi mandou o Tite embora e contratou o Mano Menezes. Ele era o diretor de futebol. Então já tem aquele rancinho, então ele nem aparece. Ele é mais um cargo burocrático mesmo. Então o Tite achou o seguinte, que o Cássio agiu mal, que devia ter perguntado para ele. Ele não ia ligar. Para ele. Ligasse para o Tite e falasse, Tite, olha, é o seguinte, cheguei aqui, tive que pagar velório, tive que fazer não sei o quê, tem um primo que está doente, minha mãe está aos prantos, me dispensa mais 3 dias. Mas não, ele falou com o Andrade. Aí o Tite se julgou,
né, preterido, deixado de lado. Essa é a explicação que o Vanderlei Nogueira cavou nas catacumbas do off, e revelou domingo passado. Aí, pode, assim, obviamente eu não tenho jornalisticamente eu acompanho o trabalho do Tite, a conduta dele. E se você observar o passado do Tite, por exemplo, o Jorge Henrique aprontou. O que ele fez? Mandou embora. Ponto. Ele não me parece rancoroso, capaz de tirar um jogador porque fez picuinha. Ele me parece muito justo. E a real é que o Cássio, veja só, o Cássio não estava jogando bem. Então, se o discurso do Tite joga o melhor, ele não poderia manter o Cássio. Porque o Cássio não estava bem. Até porque o Cássio entrou quando era o Júlio César. O Júlio César também, e ele segurou o Júlio César ao máximo. O Christian chegou com um caminhão de dinheiro de salário, só está jogando agora. O Pato chegou, ficou no banco de reservas. Mas quer dizer, então... por causa do 4-1-4-1, né? Porque agora é que ele mudou o esquema, que tem que jogar. Mas o Tite me parece muito justo. E se o Cássio estivesse jogando bem, até concordaria com essa tese. Mas não estava. Por isso, eu acho que merece a reserva. Não, acho que tudo bem, vai para a reserva, pode ir para a reserva. Agora, ele desobedeceu a hierarquia do clube e por isso que ele está sendo punido. Eu acho que até o grupo concordou que ele fosse punido. Então, o Cássio que se manque, né? E paciência, espera a vez. Com apenas uma vitória em 4 jogos, o Santos vai precisar, mais uma vez, superar aí uma série de desfalques se quiser conseguir um bom resultado contra o Timão. Sem poder contar com Lucas Lima e Gabriel, ambos na seleção brasileira, e com o artilheiro Ricardo Oliveira, que deve seguir aí por um bom tempo no departamento médico, o técnico Dorival Júnior segue procurando alternativas para melhorar o rendimento da equipe, que está na 12ª colocação do Brasileirão. 4 pontos. O treino desta terça foi fechado para a imprensa e a equipe titular só deve ser definida momento antes do clássico. Hora de falar do Palmeiras, do nosso Felipe Barbosa. Geralmente a entrevista do treinador acontece na véspera dos Jogos do Verdão. Com compromisso contra o Grêmio na quinta-feira, o natural era que Cuca fosse à sala de coletivas apenas amanhã. Mas até para evitar que o entreveiro com o Dudu, depois do clássico, tomasse maiores proporções, o treinador falou hoje com a imprensa. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Agora há pouco ocorreu o penúltimo treinamento aqui no Palmeiras antes da partida contra o Grêmio nesta quinta-feira no estádio do Pacaembu. Com pouco mais de 11 mil ingressos vendidos para o duelo contra o líder do campeonato, o técnico Cuca tem dúvidas para escalar a equipe. Não conta com Cleiton Xavier em fase final de recuperação na parte física e Egídio e Matheus Salles aparecem como dúvidas para a partida desta quinta-feira. A gente tem que esperar o Egídio, tem que esperar o Matheus Salles, esperar ver se eles estão recuperados, para depois definir. Hoje o Egídio já não pôde treinar, então a gente espera a definição amanhã, faz o último treino amanhã para depois definir a equipe. Você citou o nome do Cleiton, Cuca. O Cleiton você não está contando com ele por enquanto? Não está ainda, ele não está liberado ainda, nem ele, nem o Arouca, nem o Lucas Barros, junto com o Dudracena e o Gabriel Giroto, ainda não estão liberados. Em uma coletiva bastante à vontade com a imprensa, Cuca falou sobre a polêmica gerada após a partida contra o São Paulo, quando deu declarações criticando a atuação de Dudu na armação de jogadas. Eu não falei do Dudu, vocês me perguntaram do Dudu. Então perguntaram o que eu achei do jogo do Dudu. Eu falei que ele é um jogador muito importante, ele é imprescindível para nós, que nós precisamos muito dele e que naquela jornada ele não tinha ido bem como a gente precisa que ele vá. É só isso. Eu não vejo isso como crítica nenhuma, pelo contrário, como elogio, e ele sabe que pode e vai render mais porque a gente tem confiança nele. Já treinei ele no Cruzeiro, só quero poder ajudá-lo. O que eu puder fazer de melhor para ele render mais, eu vou fazer, porque isso aí, ele ir bem, eu bem. Ele mal, eu tô mal. Em cima disso, Cuca, já dá para confirmar o Dudu no time titular quinta-feira ou ainda é cedo? Por que ele estaria fora? Se ele jogou o último jogo até o final? A não ser que tivesse alguma opção tática. Como a opção tática com ele é muito boa, ele é titular sim. Outro jogador que deve ser confirmado na equipe titular é Gabriel Jesus. O atleta não foi convocado pelo técnico Dunga para a disputa da Copa América pela seleção brasileira.
Fato que gerou um certo mal-estar aqui na academia de futebol. Eu não tenho muito conhecimento da causa, né? Eu sei que ele era um pré-convocado entre os 40, e infelizmente não foi providenciado o visto, e quando foi pedido era feriado, então daí já não tinha como tirar o visto, e eu entendi era uma questão de emergência na seleção, então foi levado outro, e se ele foi pré-convocado em cima disso, não vai ser o visto que vai tirar essa convocação dele, né? Agora ele tem que estar focado no Palmeiras, nesse jogo do Grêmio, fazer esse jogo da melhor forma possível e deixar que as coisas ocorram natural, né? Tudo tem seu tempo. Bom, Chico, o Cuca falou quando ele assumiu o time que poderia até ganhar a Libertadores, poderia até ganhar o Campeonato Paulista, mas que ele prometia que o time ia brigar pelo título de campeão brasileiro. Para brigar pelo título de campeão brasileiro, esse time precisa melhorar o rendimento fora de casa. Porque fora de casa até que perdeu para o São Paulo, perdeu para a Ponte Preta. Contra a Ponte Preta até que jogou razoavelmente bem, criou algumas situações. Contra o São Paulo não foi tão bem assim, tanto que o Fernando Praz foi o nome do jogo, né? Então ele precisa fazer com que esse time renda melhor fora de casa. Acabou. Não existe mais aquela tese, ganhando em casa, empatando fora, você ganha o campeonato. Você tem que ganhar em casa e ganhar o maior número de partidas fora também num campeonato difícil como o Campeonato Brasileiro. Mas no caso do Palmeiras não está nem empatando, né? Está perdendo. É verdade. E não pode perder ponto para time pequeno, né? Time pequeno que eu falo, com todo respeito, né? Ao Santa Cruz, que está bem com o Grafite, para o Sport, para o Vitória, esses times aí. Você não pode perder ponto para esses times. Nem dentro nem fora de casa, se você quer ser campeão. A rigor, né? A rigor. Qual foi o grande segredo do Corinthians ser campeão? Quase que não perdeu para time pequeno. Nem dentro nem fora de casa. Chegou a empatar, mas não perdeu. Então, quer dizer, é o tal negócio. O Palmeiras ainda não está no espírito do que o Brasileirão exige para poder dizer, não, vai ser um dos candidatos ao título. Ainda ele parece que está aparando as arestas internas, está descobrindo um jeito, descobrindo uma forma de atuar melhor. Eu acho que o Palmeiras vai acabar encontrando. Só espero que encontrem na metade do primeiro turno, né, que são daqui 5, 6 jogos. Porque se demorar muito no segundo turno, não vai ter fôlego para isso aí. Não é verdade? Muito bem, Celso Cardoso. Celso Cardoso já está aprontando por aqui. Hora de falar do São Paulo, que depois de um longo período apresentou nesta terça-feira um novo patrocinador master. Tá chique o São Paulo. Veja com Alexandre Silvestre. Foram 2 anos sem patrocínio master na camisa. Finalmente, o São Paulo firma a parceria com uma operadora de seguros na área da saúde, o que oxigena as finanças do clube e até pode contribuir para a contratação de reforços e, quem sabe, para a permanência de Maicon no tricolor. Independentemente, nós já estávamos cuidando disso. Agora, então, nos traz, assim, mais força, mais tranquilidade, mais possibilidade de dotar o nosso elenco de uma qualidade importante para que ele enfrente todos esses certames e esses embates que ele terá pela frente. Por uma infeliz coincidência, Maicon não está bem de saúde, não está 100% fisicamente, desconforto muscular na coxa. Nem viaja para Floripa, onde o São Paulo joga amanhã contra o Figueirense. Na zaga entra Lucão. Na ponta direita, Auro foi titular no treino de hoje. Kelvin na reserva. Ele vem de 10 jogos seguidos e talvez comece no banco, talvez. Continuam fora Caleri, Hudson, Michel Bastos, Mena e Rodrigo Caio. 2 mudanças ou uma só em relação ao time que ganhou do Palmeiras domingo passado no Morumbi. E se o professor ou algum integrante da comissão técnica, médico, fisiologista, seja lá quem for, pedir para o Wesley dar um tempinho, uma descansada para não estourar, o volante que vem jogando bem e conquistando o espaço dele, neste caso, vai se esconder. A gente tenta correr desses caras aí para eles não pegar a gente, mas tem todo um consenso, comissão técnica, esses profissionais aí. Se vier acontecer uma situação e eles vierem falar comigo, eu vou falar que não, mas se o professor bater o pé e falar que eu tenho que dar uma segurada,
é importante porque o nosso calendário é complicado e a gente tem que respeitar. Mas depender de mim, eu tô dentro sempre. Em tempos de crise, fechar novo patrocinador não dá mal, né? São Paulo entra com uma visibilidade maior, vai disputar a semifinal de Libertadores da América, pode chegar à final. O São Paulo está me lembrando muito o River Plate do ano passado. Ninguém dava nada, se classificou na Bacia das Almas e acabou ganhando a Libertadores. Sabe, tem situações assim, eu acho bem improvável. Não vou ficar surpreso, não. E você sabe que é engraçado, hoje eu estava escutando a entrevista do jogador Bruno, o lateral direito, né? Que na verdade errou o passe, né? A bola, ele quis cruzar mais aberta, a bola fechou, pingou, enganou o zagueiro do Palmeiras e saiu um gol mesmo sem querer do São Paulo. Mas o São Paulo perdeu 7 gols no segundo tempo, é diferente. O Praz pegou. Mas ele está dando uma entrevista, ele falou que aconteceram 2 momentos para mudar tudo no São Paulo. O primeiro momento foi o empate contra o River lá fora. Que o time se empenhou, se uniu muito para não perder do River lá. Né? E o outro momento foi contra o The Stronger, na Bolívia, quando o time empatou. Conseguiu um empate heróico, arrancou a coisa na marra. Daí para frente o elenco se uniu e agora, meu querido Celso, o elenco unido, técnico silencioso. Jamais será vencido. Jamais será vencido. O programa desta terça-feira fica por aqui. Amanhã, a partir das 6 da tarde, tem mais. Fique agora com as notícias do Jornal da Gazeta. Boa noite para você. Tchau. Tchau, Chico. Tchau, Celso. Até já no Jornal da Gazeta. Nos vemos já já. Até amanhã. Amanhã tô eu aqui, hein? Viva o Chico! With